Boa noite. Vamos lembrar, né? Nós, semana passada, por uma questão até de viagem minha, e uma questão que as meninas tentaram fazer uma reunião, mas parece que a internet também não nos facilitou isso. Então, vamos à nossa reunião de terça-feira, onde o irmão Antônio vai conversar com todos nós, não é? Seguimos na quaresma. Vamos lembrar, não é? Estamos ainda na quaresma e eu vou seguir com as minhas orações, o meu pedido. Sempre é uma Nossa Senhora, sempre é uma Virgem Maria, sempre é uma entidade mãe que nos acolhe, que nos abençoa, né? Junto a Jesus. E hoje eu escolhi, pelo tema que saiu, no nosso Evangelho, capítulo 5, item 17. O capítulo é o Bem-aventurados os aflitos. E o item 17, ele é uma resposta ao item 14, que fala a respeito do suicídio e da loucura. Então, por isso, hoje eu vou fazer a oração de Santa Ana. Santana, como a gente gosta de falar. Senhor Deus, de nossos pais, que concedeste a Santana a graça de dar a vida à mãe de vosso Filho Jesus. Olhai para todas as famílias que lutam para sobreviver e que se encontram em grandes dificuldades de relacionamento. Que os lares sejam lugares abençoados e plenos de acolhimento e de compreensão. Santana, nossa padroeira, olhai para as crianças, acompanhai os adolescentes e os jovens, amparai os idosos e doentes de nossa sociedade. Que todas as pessoas possam contar sempre com as bênçãos de vossa proteção, Santana. E hoje nós vos pedimos pelaqueles que de algum modo sofrem e têm os seus pensamentos voltados a, ao suicídio. Vamos pedir às equipes, né, do nosso SOS, que trabalham com a psicologia, a psiquiatria e os desobsessões, né, enfim. Então, vamos ao nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus os haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tão mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais logo e mais terrível, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que,
quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato a experiência confirma. É um texto que nos acolhe, mas nos dias de hoje é uma situação que nos aflige. Então, vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, que nesse momento nos proteja, nos abençoe, nos dando energia, força, para que essa reunião seja a melhor possível, para que aqueles que a ouçam possam entender, aprender, mas principalmente usar a sua lógica, o seu raciocínio para seguir em frente. Como sempre, peço alguns segundos para a minha incorporação. Boa noite. Saudade de tanta coisa que nós temos na nossa vida. Saudade que parece que corrói o nosso espírito, saudade, palavra muito nossa do Brasil, o nosso banzo, o nosso sentimento de pertencimento a um outro lugar, a uma outra vida, a uma outra existência, uma certeza de que esse lugar não é o meu, de que esse momento não é o da minha vontade. Muitos dos que praticam suicídio têm esse sentimento enraizado. E a batalha interna é pela fé. Porque nada pode dizer ao outro o que se passa no seu sentimento. Nós podemos ouvir, nós podemos entender, nós podemos apaziguar, nós podemos dialogar, nós podemos até informar, mas nós não mudamos ninguém. Nós não alteramos o pensamento, o sentimento e a ideologia de ninguém. E é por isso que é tão necessário o diálogo. Por isso que é tão necessário estarmos vinculados a um diálogo não de religião, mas de religiosidade para com o seu entendimento. Como é que eu posso explicar? Não, eu não tenho que convencer ninguém, nem de uma coisa, nem de outra. Eu não tenho que fazer com que a pessoa acredite no que eu acredito. Eu preciso ter a tolerância, o conhecimento, mas principalmente a caridade, de respeitando o outro, ouvi-lo e deixar falar, para que, ao ouvir as suas próprias palavras, ele entenda o que realmente está sentindo. Vamos pensar, vamos voltar, vamos lembrar da questão dos miasmas. Não pense, os miasmas são como a questão obsessiva. Vai sempre entrar nas nossas conversas. Por quê? Esses miasmas são as energias negativas que nós mesmos, de alguma forma, ou vocês encarnados e nós espíritos em progresso, não é? Podemos plasmar. Então, já explicamos isso. Então, se eu tenho uma tendência negativa, se eu sou uma pessoa que não consigo me adaptar ao que eu estou vivendo, o que pode acontecer aí vou lembrar um pouco a vocês. Eu gosto sempre de dizer, no plano espiritual nós não temos regras, nós temos exceções. Por que exceções? Porque a minha vida, a minha coleção de vidas
as minhas experiências de vida não são iguais a de mais ninguém. Então, como a minha forma de entender, aceitar e compreender a vida é única. Então, o remédio para mim também será único. O entendimento, a aceitação, a conversa, o diálogo, o apoio será único. E também as questões kármicas, sensibilidades, mediunidade, será única. Pode ser, digamos assim, que vocês gostam dessa questão de ser mais regradinho, tem uma base. Para tudo há uma base. Mas aí entram aquelas penazinhas. Vamos pensar um pouquinho como os materialistas. Então, nós temos a balança da justiça, certo? Então, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você ajudou, o que você prejudicou, e aí vão as peninhas vão entrando. É único, não é? Até nesse momento dessa explicação é único, porque é você que praticou ou deixou de praticar. Então, nesta questão, vão sendo colocadas necessidades de crescimento, de evolução, de entendimento, de aceitação, né? As médiums sempre nos chamam muito atenção a respeito das questões de sofrimento, de batalhas que elas diariamente sofrem e que elas não entendem como não já superaram, como parece um vai e vem, como parece uma somatória de sacrifícios, de dores, de problemas. E a gente sempre diz a elas, a nossa resposta é sempre a mesma. Você assinou lá um contratinho e entrou para essa vertente em sua vida. Vamos lembrar do livre-arbítrio, né? Olha lá, outro elastiquinho. Vamos lembrar do livre-arbítrio. Eu posso, no meu livre-arbítrio, utilizando o meu livre-arbítrio, deixar de pagar algumas dívidas e não me incomodar. Não existe o tem que pagar. Não. Existe o é bom pagar. Não paga hoje, paga amanhã. Né? Então, se está na minha frente e eu, de alguma forma, por alguma escolha, por algum ato do meu livre-arbítrio, eu não passo por aquela aprovação, ou pelaquela dor, ou por aquele problema, ou eu recebo um auxílio e eu consigo passar de uma forma tão leve que eu nem noto. O que acontece? Eu tenho uma somatória. Se eu passo bem, ótimo. Se eu passo raspando, passei raspando, mas passei. Se eu desviei, em algum outro momento pode ser que esse problema volte na mesma encarnação ou numa encarnação posterior. Mas não é nesse sentido que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje no sentido dessa questão muito psicológica, muito psiquiátrica até, dos espíritos revoltados, revoltosos, que tendo a oportunidade de reencarnar, né? Sabemos todos nós que estamos numa oportunidade reencarnatória. Para quê? Para que as nossas próximas existências sejam num planeta de regeneração. Então, estamos todos quitando nossas últimas provas e nossas expiações. Nessas expiações e nessas provas, se o nosso espírito há muito vinha se chocando com pensamentos muito nublados, muito negativos, e a sociedade lá fora demonstra isso, demonstra uma fragilidade
uma fragilidade emocional, uma fragilidade organizacional, eu diria. Porque a organização interna nossa, de raciocínio, a gente está observando e vendo uma sociedade que compra ideias, que não para pensar, que não raciocina por si só. Compra a ideia desse porque achou bonitinho ou porque aquele, né? Não vamos aqui entrar no mérito do questionamento das redes sociais, mas essa ideologia sem raciocínio, uma ideologia quando eu não sei o seu passado e não raciocínio o seu presente para entender o seu futuro, eu estou mesclando em mim problemas que eu talvez não precisasse. Então, vamos analisar. Se eu já tenho meu espírito mais sensível, vamos colocar assim, se nas últimas décadas ou nos últimos 100 anos, eu estive vinculado a problemas espirituais no plano espiritual, o meu reencarne, é claro, será bem difícil. Será quase imposto. A gente não gosta muito dessa palavra, mas é uma realidade. Alguns espíritos precisam ter essa oportunidade e, como não as aceitam, é imposto uma encarnação. Toda trabalhada, toda observada, toda atendida, mas nem sempre pelo livre-arbítrio de cada pessoa, né? Ela flui da forma como se gostaria que fosse. Então, essa sociedade é uma sociedade que está influenciando ao aumento dos suicídios, ao aumento dos crimes contra os menores, aos frágeis. E eu não vou nem falar a respeito de mulheres, porque isso é história. As crianças, isso é história. Aos índios, aos negros, aos muçulmanos, é história. Como também há outros tipos de violência, vertente da maldade íntima de cada um. Costuma-se dizer que dentro do centro espírita também se encontram alguns algozes, né? Não é porque é espírita que entendeu a sua postura, trabalhou a sua lógica, o seu caráter e se modificou. Não. Hoje também temos uma questão das doenças psicológicas, das psicopatias, como a psicologia tanto tem nos trazido novas informações. Mas eu não estou aqui para falar da psicologia, vamos lembrar. Estou falando da doutrina, estou falando das experiências dos espíritos encarnados e desencarnados. Vamos voltar ao meu estilingue de volta. Então, se eu quero apaziguar dentro de mim, e não estou falando para as famílias como elas devem agir, como não. Estou falando como eu devo agir para comigo. Porque ninguém vai me convencer. Podem me acolher, podem me atender, podem me medicar, podem uma série de coisas. Mas eu preciso querer, eu preciso aceitar, eu preciso compreender, eu preciso pensar. Então, todo o equilíbrio do espírito depende desse maravilhoso raciocínio, dessa
bênção que Jesus nos traz, que são as parábolas, que são as preces, que são o próprio exemplo de uma vida sacrificada. Então, se nós estudarmos, observarmos, entendermos, aceitarmos, nós damos passos mais proveitosos ao nosso raciocínio. Importante? Sim. Importante que cada um entenda que não modificará o outro, que não convencerá o outro. Nós costumamos aqui falar sempre com os mentores, anjos da guarda, dessas pessoas, desses espíritos encarnados, que já trazem uma tendência suicida, por já terem cometido essa desventura, vamos colocar assim, em outra encarnação. É muito mais simples gostar da ideia quando aquela ideia já está em mim. Mais complicada ela ser imposta a mim. Isso não quer dizer que todos nós, em muitas encarnações, não tenhamos cometido esse crime. De uma forma violenta, ou de uma forma raciocinada, ou de uma forma, como é que a gente fala, um suicídio involuntário, não é? Quando a gente não presta atenção na nossa saúde, quando a gente vai em busca de uma aventura, né? E aí, tantos outros fatores podem se somar a isso. Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu consigo, dentro de mim, raciocinar e entender que eu não estou bem, que os meus pensamentos estão me fazendo, me facultando negatividades, pensamentos nublados ou tristezas profundas, é o alerta, gente. Eu não posso esperar a tentativa para daí buscar o remédio. Não. Aos primeiros sinais da tristeza, ou da melancolia, ou da apatia, ou da depressão, há necessidade da medicação física, psíquica e espiritual. Então, o crescimento desses trabalhadores espirituais da psicologia, dessa nova ciência, a ciência mental, a ciência do comportamento, a ciência emocional, está crescendo muito, muito. Já se fez uma curva inferior, agora estamos numa ascendente, no plano da Terra. No plano espiritual, ela sempre foi. A gente brinca que Jesus era um psicólogo, ele ouvia as pessoas. E quando ele falava por parábolas, era para que as pessoas ou ouvissem e o buscassem no raciocínio o entendimento daquela parábola. Então, ele já era um psicólogo das almas, nosso mestre, nosso médico, não é? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu conseguir, com o meu trabalho mental, o meu trabalho de raciocínio, de filosofia do meu dia, de filosofia do meu construir, do meu trabalhar, se eu conseguir modificar, ou, se não, pelo menos buscar um auxílio, eu já saí da questão de colocar os miasmas em mim. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Eu, quando me entristeço, é como se eu passasse graxa no meu corpo. Eu posso passar graxa só nas minhas mãos. Eu posso passar graxa nos meus braços, no meu rosto, e eu vou passando graxa. O que que acontece se eu passar graxa? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem. Eu não hidrato. A graxa faz uma bloqueia luz,
bloqueia água, mas não bloqueia o calor. Ela superaquece. Ela me queima, ela me machuca. Ela não deixa os poros respirarem. E aí eu entro num sufocamento emocional. Aí eu entro num sofrimento espiritual. E é por isso que é muito, muito, muito importante tratar das suas necessidades básicas, não só se alimentar, não só o banho, a vestimenta, o amigo, a comida. Não. Seu espírito, a sua cabeça, o seu pensar, o seu sentir. Então, nós vamos estar sempre lembrando que nós não vamos modificar o nosso pensamento do dia para a noite, nem positivamente, nem negativamente. Isso é um trabalho, é uma necessidade de compreensão, de amor, de respeito, de tolerância, de paciência. É um raciocínio. Alguns de vocês podem pensar assim: ah, mas a minha filosofia é muito positiva. E você a utiliza diariamente? Ou em algum momento você se sente abandonado, entristecido, magoado, incompreendido? É nesse momento que duas coisas acontecem. Você baixa a sua guarda, a sua vibração energética, já falamos a respeito. Baixando a minha vibração energética, o que vai acontecer? Eu vou estar suscetível àquele meu pouco amigo de outra encarnação que está ali só esperando que eu baixe a minha energia para me colocar caraminhol na cabeça. E aí vem aquele pensamento diferente do seu, vem um sentimento magoado, entristecido. E se eu não trabalhar logo o encerramento disso, eu crio aquilo que eu falei, miasmas como graxa. Então vamos pensar, vamos raciocinar a nosso favor. Quando a oração, vigiar, o que é um vigiar? Uma pergunta que surgiu. O que é vigiar? Eu estou andando na rua. Eu pego meu celular. Vamos pensar que na sociedade em que vocês estão vivendo, não é em qualquer lugar que você pode andar com o celular na mão, distraidamente, permitindo que o amigo do alheio, né, leve embora o seu celular. A mesma coisa. Eu vou vigiar o meu pensamento. Ah, calma lá, isso aí não preciso pensar desse jeito. Ah, isso aí já está me entristecendo, eu vou mudar, vou pensar em outra coisa. Eu vou mudar o meu pensamento, vou mudar a minha energia. Então, isso é vigiar. Não quer dizer que nós não vamos falhar. Não. Quer dizer que nós vamos nos atender. Ah, hoje eu tropecei. Daí eu dei uma xingadinha, mas daí depois eu já pedi para a espiritualidade atender, porque eu machuquei meu pé, aí eu já fiz minha água fluidificada, e aí eu já pedi desculpa de ter xingado. Porque eu mudei a minha vibração do xingamento e da reclamação para o autocuidado. Quando eu mudo e começo a cuidar de mim, eu começo a vibrar mais positivamente. E aí existe uma coisa que é uma aura de positividade que está nos protegendo de coisas mais difíceis. Costumamos ouvir vocês dizendo assim: ah, a batida do carro foi pouca, graças a Deus, podia ter sido pior. Exatamente. Muitas vezes, perder o ônibus, já aconteceu isso, vocês sabem, perdeu o avião caiu, aquele ficou, todo o resto morreu. Mas aquele
não era para estar naquele avião, ele não tinha aquela necessidade de carga. Então, muitas vezes, e isso eu estou falando em alto, às vezes é perder o ônibus, é ter que ir a pé até um pedaço, é ter que pegar um outro ônibus. Aí você, às vezes, não usa uma pessoa mais negativa, ou uma pessoa que vai te incomodar, ou um incômodo até do próprio trânsito. Então, vamos analisar que muitas vezes a gente reclama de pequenas dificuldades e elas, na realidade, são os nossos anjos da guarda, nos permitindo não sofrer. Fazendo com que aquele pequeno atalho, aquela pequena incomodação, tire do nosso redor coisas mais difíceis. Como todos ouviram, o nosso relógio bateu, nosso horário passou. Eu continuo aguardando as questões, os pedidos, as perguntas. Sei que, como nós falamos semana passada, talvez não tenhamos alguém que tenha feito alguma pergunta a respeito. Mas eu gostaria que tanto a Thaís, que está nos ouvindo, eu acho que a Débora também, o Felipe, eu acho que estava na estrada. A Mas Rosana alguém também está... tá. A Rosana e eu não sei de quem que é o outro número. A Aurora ficou de participar. Bom, e aí, Nini? Pergunte. Aurora, para você fazer pergunta, você vai direcionar para a Tá. esquerda da tua tela, vai aparecer para falar, até aperta e quando acaba de falar, está escrito, acabei de falar. Sabe o que que nós tínhamos que Tá sem fazer, meninas? som, Aurora. Acho que esqueceu de ligar o microfone. Vamos voltar, aproveitar que a Tereza pediu para tomar água. Lembrar, água fluidificada, onde o medicamento é colocado. Ah, eu não estou com dor, eu não estou com problema, eu não estou tomando remédio, eu não tenho necessidade. Todos nós temos. Energeticamente, a água fluidificada também nos atende. Então, nós podemos tomar água fluidificada para repor uma energia que você gastou durante o dia, certo? E existem alguns males que vocês nem sabem que tem, né? Vamos pensar um pouquinho. Eu não sei se quando eu falo sai minha imagem. Então, assim, Aurora e Rosana, para fazer perguntas, lá embaixo tem três pontinhos da tua imagem. Você vai para o primeiro ponto, vai ter para você abrir o microfone para ativar, e daí quando acaba de falar, aperta para acabar de falar. Para não ficar o silêncio, né? Não que necessariamente seja uma pergunta, mas eu acho que uma colocação da dificuldade que eu vejo, muitas vezes em nós, muitas vezes nos outros, de exatamente, não, eu não pedi isso. Não, isso aí tá errado. Tá pesado demais para meu corpinho, né? A gente ouve muito, né? Cheirei nuvem, né? Nossa amiga cheirou nuvem. Mas eu não sei o que eu pedi. Quer dizer, agora eu estou sabendo que eu estou escrevendo meus pedidos. Mas quando eu tiver as minhas lembranças espirituais apagadas, é claro que eu não vou saber o que pedir. Agora, quando nós estamos no. Eu concordo com a irmã Nevair quando a irmã Nevair diz assim: é fácil ser bom entre os bons, é fácil achar que eu venço, porque aqui está tudo tranquilo, aqui eu não tenho batalhas,
Aqui eu não tenho um corpo, aqui eu não tenho necessidades físicas, aqui eu não tenho necessidades financeiras, aqui eu não tenho uma família, eu não tenho. Então, é muito mais fácil, é claro, no plano espiritual, se angariar necessidades que no plano terreno fica difícil. Mas, bem ou mal, vou contar para você. Essa fichinha que a gente preenche, ela não é aceita assim, ao Deus dará, sabe? A gente preenche lá uma série de coisas e eles vão dizer, aqui não aguenta, aqui vai falhar, aqui precisa de ajuda. E aí o que que acontece? Aparecem pessoas na sua vida ou para facilitar ou para aumentar aquele problema, certo? Então você vai dizer assim, ai, mas para aumentar? Sim, para aumentar. Para que você entenda a necessidade do seu refazimento. Para que a gente, no plano da Terra, entenda que não somos únicos, somos indivíduos, mas vivemos numa sociedade e vivemos numa questão de necessidade do grupo. Da família, é claro que a nossa visão espírita é a da família, o primeiro núcleo, né? Veja, mesmo a Teresa hoje falando a respeito de Santa Ana, mas Jesus buscava junto aos seus apóstolos que fossem todos irmãos. Se todos somos irmãos, nós fazemos parte da mesma família, porque temos o mesmo Pai que é Deus. Então, vamos pensar que essa somatória de auxílio, e às vezes alguns que vêm para dar uma atrapalhadinha, para quê? Para que ambos, um de uma forma atrapalhando o outro, os dois aprendam. E quitem seus problemas reencarnatórios. No plano espiritual, nós não cruzamos com pessoas que não nos sejam afinizados, amigas, apoio. No plano da Terra, muitas vezes nós cruzamos com essas pessoas que já tinham se tornado nossos amigos, mas que no plano terrestre voltam a ser, como é que a gente diz assim? Não vou usar a palavra inimigo, mas queixosos. Se sentem, de alguma forma, se sentem afrontados ao nosso lado. E aí voltam a nos machucar. E se nós não entendermos a fragilidade do outro, nós também erraremos. Então aí vira um erro mútuo. E ninguém ganhou a batalha. E ninguém tem um vizinho lá na ficha. E ninguém venceu essa, essa disposição ou essa necessidade. E aí desencarnamos, conversamos, nos entendemos, nos aceitamos, nos educamos, retornamos e talvez acertamos. E talvez voltemos aí. Difícil, né? Eu acho que tem mais uma questão. A questão de que, de repente, estava planejado para se acertarem, se darem bem. Mas quando chegam aqui, não. E daí, daquele mal-entendido, digamos assim, decorrem outros problemas. Mas é exatamente o que eu acabei de dizer. Daí Pois é. desencarna, chega lá, vira tudo amiguinho de novo. Não, vamos melhorar. Desce de novo. Ou acerta ou erra. Não há uma equação, certo? É. Não é matemática. Não, e aí o que acontece? Bom seria se fosse, mas não é. Aí que eu acho que daí entra aquela questão, não, eu não pedi tudo isso. Porque realmente não era para ser tão pesado. Não Mas, era para ser tudo isso, digamos. mas aí com as suas atitudes pregressas, aquilo foi se somando e... Tem uma outra incógnita nessa equação.
o livre-arbítrio. E aí é que às vezes a vaca vai pro brejo, né? Para ser bem singelo. Aí que a gente se perde por completo. Porque se eu não trabalhar a minha humanidade, a minha humildade, a minha tolerância, a minha paciência, a minha forma de encarar o outro, eu vou estar sempre sofrendo e sendo agredido. Eu serei a eterna vítima. O outro é que erra comigo, eu nunca erro com ninguém. Entendeu? Tem mais isso. Daí, como que a gente Ah, pode dizer? Não, não, a gente não se acertou, certo? A gente continua brigando nessa encarnação. Mas, ao mesmo tempo, um deles briga, um deles faz o que não é para fazer, o outro continua tentando apaziguar e melhorar as coisas. Não nivela, Deus, não soma como. Não piora as situações, não sei. não, não, A minha não. forma de Aí o que que pensar. acontece? Aí o que acontece bem diferente dela. Aí o que acontece é assim, por exemplo, né? Dois bicudos não se beijam. Mas um bicudo resolveu baixar o bico e deixar o outro brigar sozinho. Tolerar, ter paciência, entender a ignorância, a fragilidade. Então, esse que baixou o bico segue a sua encarnação, segue as suas outras necessidades de evolução. Esse que continuou teimando, bicudo, não ajudou e ainda tentou atrapalhar, será isolado até que esteja no mesmo patamar para retornar. Então vamos pensar um pouquinho. Se eu melhoro, eu consigo entender que o outro é ignorante, que o outro não teve educação, que, né? E a gente pode usar vários conhecidos nossos de exemplo. Mas eu consigo entender isso, por mais que me doa, por mais que me machuque, eu peço a espiritualidade, eu peço perdão, eu peço que atendam, e aí eu vou me distanciando energética, emocionalmente, psicologicamente e principalmente evolutivamente. Então, eu vou seguir meus passos evolutivos e o outro seguirá os passos evolutivos dele. Se, e aí é um grande se, porque aí livre-arbítrio daquele que errou. Agora, sabe o que acontece muito? E que a gente fica olhando e diz assim, mas não é possível. Você tem certeza? É aquele que diz assim, não, eu vou tentar de novo. Eu vou dar mais uma oportunidade. O outro nem melhorou, só piorou, e aquele santo quer dar outra oportunidade para se machucar de novo, para sofrer de novo. Ele também não melhora. Aí ele não melhora. Ele fica estacionado, porque ninguém melhora ninguém. E essa teimosia de querer salvar o outro nos prejudica. Então, não adianta você dizer, ah, porque eu queria tanto que fulano entendesse. Não vai entender. Você tenta. Tenta uma, tenta duas, porque duas chances é a regra. Não dá a terceira, porque a pessoa não vai entender. E eu sou um pouco mais radical. Quanta mulher não precisava morrer se no primeiro tapa saísse? Se respeitasse. Mas eu dou uma segunda chance. E eu dou a terceira chance. Então veja que o meu ato, o meu livre-arbítrio também me machuca se eu não souber lidar com ele. E é por isso que é muito importante nós separarmos as coisas. Tá, eu tenho que conviver, né? Mas eu convivo socialmente nos momentos que eu preciso. Eu não entro na baixa guarda.
eu trabalho, peço a espiritualidade de proteção, peço a espiritualidade do atendimento, e eu vou me distanciando daquela ignorância. Entendido? Eu não vou salvar ninguém. Eu sei, não é fácil. Às vezes, pelo amor de vocês, às vezes. E pensa, eu às vezes queria que vocês entendessem o que nós aqui do plano espiritual, que somos amigos de vocês, que trabalhamos com vocês, que ficamos nos ouvidos de vocês, que damos conselho, que mostramos caminho, e quando a gente vê, jogar tudo fora, jogar tudo aquilo que foi plantado fora, não nos dói. Não nos dói, porque fomos ensinados que nós somos os que levam a ideia, a notícia, o caminho. Mas não forçamos ninguém a seguir conosco. Já passamos do tempo de sentar no caminho e chorar por causa de fulanos e beltranos. Hoje não. Eu sou franco com você. Eu não sei se eu estou me endurecendo ou, segundo o pessoal aqui, eu estou aprendendo. Vó Maria ainda chora. Vó Maria ainda chora. Então, cabe a cada um, segundo a sua obra, seguir o seu espaço, o seu caminho, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Se não quer aprender, e aí nós vamos lembrar aquela coisa que pelo amor ninguém aprende, vai todo mundo pela dor, cada um tem o seu tempo da dor. Certo? As meninas conseguiram fazer a pergunta aí, Débora? Eu posso fazer uma Pode falar, pergunta? Claro, Rosana. Na verdade, assim, não é uma pergunta, né? É uma coisa que eu estava pensando, que, né, o irmão está comentando desde o do início ali a questão. A gente assinou um contrato, seja voluntário ou não voluntário, mas foi bem estudado, foi bem pensado, e para tudo aquilo que a gente realmente precisa. De uma forma geral, o que mais dificulta é a gente aqui não sabe qual contrato foi esse, né? Assim, 99% das pessoas não sabem, Não. né? Conforme vai estudando, conforme vai evoluindo, vai começando a ter uma ideia, né? Eu acho que é tudo uma questão do aprendizado, uma questão de percepção, da intuição, as coisas vão se alinhando. Mas quantas pessoas não buscam isso, né? Isso é É, algo é muito difícil. A gente sempre diz a vocês, e é difícil de entender mesmo. Vocês nunca tiveram uma vida tão boa quanto a que vocês têm hoje. E vocês não precisam da doutrina para ver isso. Só vocês pararem e olharem um pouquinho para trás na própria história. Né? Hoje você tem uma dor de cabeça, tem remédio para dor de cabeça. Você tem uma pneumonia, tem remédio para pneumonia. Hoje você tem um carro, você tem um ônibus, você tem um emprego, você tem carteira assinada, por menos que queira, tem o INSS, tem o postinho de saúde. E quando passa 50 anos atrás? Não precisa ir muito longe. E aí a gente começa a entender que a gente deixa de viver o tempo em que nós estamos. A gente observa vocês querendo respostas ao sofrimento, mas não entendendo que o sofrimento vem do erro. Se eu estou sofrendo hoje, é porque eu errei ontem. É difícil? É muito complicado a gente aceitar que eu hoje estou sofrendo porque eu fiz outro sofrer. É muito complicado eu entender que a minha ideia, o meu livre-arbítrio fez outra pessoa sofrer no passado.
E agora eu sofro com livre-arbítrio alheio. Então, é complicado, mas é entendível. Eu preciso entender a minha postura filosófica. E aí entra a filosofia da Maria Rosa. Quando ela diz, para, pensa, analisa, não engole, né? Não compra essa ideia por comprar. Pensa um pouco. Calma lá. Vamos lá. Todo mundo foi rainha? E era a vida boa de rainha? É fácil todo mundo dizer, na outra encarnação eu tenho um gosto tão maravilhoso nessa que eu devo ter sido da realeza. E você acha que a vida da realeza era boa? É fácil, né? No filme até é bonitinho, mas vai ler o livro de história. Você acha que você hoje é exposta é, pelas redes sociais? As rainhas, as princesas tinham a vida exposta o tempo inteiro. Casavam à tenridade, eram expostas a uma sociedade que sentava ao redor para ser examinada se tinha condição. Você já se colocou naquele lugar? Eu, às vezes, fico pensando, no meu tempo a gente não tinha muito banheiro, a gente tinha latrina. Acho tão chique banheiro. Banho de banheiro, piscina, olha que coisa maravilhosa. A gente tinha lago, né? Não tinha poluição, podia nadar. Hoje vocês poluíram o lago, quer dizer, eu também ajudei a poluir, então não dá mais para nadar no lago. Mas vocês têm água potável. Vocês não morrem de diarreia. A gente morria. Vai estudar o Jacatatu lá do Mazzaropi. Hoje está difícil as pessoas entenderem as dificuldades que o passado trazia à existência de cada um. Por quê? Porque se romanceou a história. Não se permitiu a realidade. Então, é fácil dizer, eu não mereço isso. Isso não. Eu não merecia isso. Cada vez que você disser eu não merecia, pense quem merecia. Uhum. Se eu parar e analisar, eu não mereço, mas na minha cabeça, alguém merece. Se eu começar a achar pessoas que mereçam, eu estou sendo pior do que o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo muito negativo e talvez mereça coisa pior. Quando eu penso que o outro deve sofrer mais do que eu. E aí tem uma outra vertente, que é a vertente do coitadinho. Quando eu tenho pena, chamam de coitado a pessoa que está sofrendo e sorrindo, e vencendo, e crescendo. A inveja é uma coisa complicada. Certo, Rosana? Está sem volume. Liga o som, Rosana. Não, perdão, eu tinha desligado aqui. É que tocou o alarme da rua aqui, fiquei preocupada, achei que estava tendo algum assalto ali fora. Eu fui dar uma olhadinha. A gente que está nesse processo, assim, e tem o privilégio, né, de fazer esse estudo e acompanhar com vocês, assim, eu acredito que é bem isso, é um privilégio mesmo, né? Porque seria muito bom se todo mundo pudesse ter, até para poder fazer esse raciocínio, né? Essa Poder reflexão, né? reflexão ajudaria muitas pessoas a tomarem ações melhores, né? Ou pelo menos aproveitar melhor a encarnação, né? Que é uma oportunidade. E a água está batendo na nossa porta, né? Nós estamos naquela. Quem aproveitar a encarnação, aproveitou, segue numa boa. Quem não aproveitou, tchau.
passe bem no... Ali tá para brincar, né? Passe bem, muito obrigada, não se fala mais de amor entre nós, tudo acabar. Vai ser, é claro, a gente não pode pensar que pessoas negativas, pessoas maldosas, pessoas ruins, vão sumir da face da terra. Não é isso, gente. É regeneração. Então, aquele que tem lá uma criação, uma índole, que está tão machucado que se tornou negativo, possa ter nova oportunidade para praticar a positividade. Porque aí a gente volta àquela situação de quando todo mundo é bom, fica fácil a gente agir na bondade. Mas quando todo mundo só joga pedra, né? Como é que a gente, né? Não é isso que a sociedade, infelizmente, nos mostra, que é mais fácil jogar pedra do que perguntar para o outro por quê? Por que ele agiu assim? Por que ele não melhora? Mas é mais fácil criticar. E aí nós vamos sempre ter Jesus que diz: meu jugo é leve. Né? Então e aí eu sempre falo a vocês, nós também do plano espiritual, que trabalhamos aqui mais perto da Terra, mais perto dessa parte material, nós também, muitas vezes, notamos o nosso espírito negativo. E aí é a hora de ir lá conversar, realmente se tratar, não é? Fazer o minha culpa, fazer um retrocesso no que, por que que eu entrei nessa vertente, o que é que baixou minha guarda. Se a gente lembrar, eu sei que a Maria Rosa não vai se incomodar, mas se vocês lembrarem, após o advento no Rio Grande do Sul, Maria Rosa foi trabalhar lá, não é? Uma situação bem agravante, que era a questão de violência contra o ser humano. E aí ela passou lá algum tempo, eu não sei dizer quanto tempo ela passou lá, mas ela retornou a pedido, ela pediu para retornar e ficar um tempo no plano espiritual para se recompor, porque a violência, a maldade, a impunidade trouxe nela cicatrizes, problemas e revoltas que o espírito dela tinha em outra encarnação. Então, nós temos que pensar que, como o nosso espírito, enquanto encarnado, está ali latente, algumas coisas também acendem traumas e frustrações, problemas e a bendita síndrome do pânico, né? A depressão, a ansiedade. Por quê? Porque o nosso espírito teve muitas vivências e nessas vivências os nossos sofrimentos nos deixaram cicatrizes. Então é por isso que a gente tem que pensar: se eu estou passando, é porque eu tenho condição de vencer. Porque Deus permitiu a minha lucidez de raciocínio, de fé, de trabalho, e eu vou vencer. Não é eu posso vencer, talvez eu vença. Não, é positividade mesmo. Eu vou vencer. Porque Deus só disse, Ele só nos permite a vitória. Ele nos dá o cobertor segundo o nosso frio e a nossa necessidade. Às vezes a gente esquece de que somos abençoados na reencarnação para evoluir. Evoluir. Para que o nosso espírito ganhe ainda mais conhecimento e possa trabalhar ainda mais para o engrandecimento desse planeta. Vai bater o relógio. A Tereza sempre diz assim: presta atenção que vai bater o relógio. Ela, ela não fica de olho no relógio, é engraçado, mas dentro da cabeça dela parece que tem um reloginho.
Então, eu já vou encerrando, Rosana, agradecendo a tua participação, da Thaís, da Débora, lembrando que as nossas necessidades físicas estão intencionalmente próximas às nossas necessidades espirituais. Eu não tenho uma necessidade apenas de comer, dormir, me vestir, trabalhar. Não. Eu tenho necessidades sociais, eu tenho necessidades familiares, eu tenho necessidade de apoio, de amor, de carinho, de afeto. Então, essas necessidades estão em comunhão com as nossas necessidades espirituais e as nossas devolutivas, ou ao que nós precisamos devolver a outros seres encarnados também nesse momento. Então, eu vou me despedindo, espero que na próxima terça-feira estejamos aqui novamente. Ainda temos mais uma semana. Peço a todos que sigam orando, que sigam se fortificando e, principalmente, fortificando aquelas famílias com necessidades especiais. Necessidades especiais que eu digo não são as síndromes, não são as necessidades familiares. Há tanta família precisando de apoio. Fiquem com Deus. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, esteja no coração de cada um. E que hoje, como a Teresa fez a oração de Santa Ana, que vocês possam entender o papel dentro da própria família. Fiquem em paz. Até a próxima terça. Da minha parte, ele enxerga, eu não. Da minha parte, eu agradeço vocês estarem aqui comigo, me dando apoio, energia, né? Hoje ele não falou quem é que estava aqui em volta, mas pela... Como é que eu posso explicar para vocês? Pela defumação, eu imagino que tinha muita freira e muito padre por aqui hoje. Então, imagino que eles estejam trabalhando essa questão das famílias. E, é claro, a nossa não fica atrás. Todos nós, nas nossas famílias, temos necessidades de apoio, de carinho, de fraternidade. Muito obrigada, uma boa noite, até a próxima terça-feira.